Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia aí a todos. Nós vamos dar aí continuidade na nossa disciplina de preparação para exames. E eu achei interessante trazer um tema para vocês, porque gera muitas dúvidas, né? Em relação ao Covid-19. Então eu trouxe aí para a gente algumas orientações e indicações de exames de Covid-19. Então, o que é a Covid-19, né? Pessoal, a Covid-19 ela é considerada uma doença respiratória causada por um vírus que se chama SARS-CoV-2. Esse vírus ele pertence à família do coronavírus, tá? Pessoal, esse coronavírus ele está presente, né, em várias doenças que podem afetar aí o homem, né, os animais, tá? Então ela aparece como se fosse um tipo de resfriado. Então a COVID-19 ela é uma infecção que vai se iniciar com um quadro principalmente de gripe, de tosse, né? E com o tempo ela pode se agravar, dependendo do sistema imunológico do paciente, tá? Vai depender muito da resposta imunológica. Então, essa doença iniciou na China, né, mais ou menos aí em dezembro de 2019, e começou a apresentar quadros de pneumonia também. Então, como é feita a sua transmissão? A transmissão, pessoal, é feita de forma direta, ou seja, de pessoa para pessoa, através das gotículas respiratórias, tá? Então, por exemplo, o paciente que está contaminado, né? Ele pode ser tanto assintomático, né? Não sentir nenhum sintoma e transmitir o vírus também, ou ele pode também ser sintomático, tá? Então, ele vai tossir, ele vai espirrar e essas gotículas vão ficar espalhadas no ar e a pessoa que está sadia pode aspirar essas gotículas. E aí ela começa a desenvolver a doença. Tem pessoas que desenvolvem a doença, tem pessoas que não. E qual é o período de incubação, né? O que é incubação? Incubação é desde o momento que a pessoa adquire a doença até a manifestação dos sintomas. Então, o COVID-19, ele apresenta um período de incubação, né, que é o período entre contágio e o surgimento dos sintomas, cerca aí de 14 dias. Por isso que, geralmente, a pessoa que está com Covid, a gente pede para se afastar durante 14 dias, porque é justamente o período de incubação da doença, para ela se manifestar, tá? E quais são os fatores de risco? Pessoal, fator de risco, existem vários para o Covid-19. E existem vários fatores de risco, né? Por exemplo, pessoas que têm comorbidade, né? Por exemplo, cardiopatia, diabetes, neoplasias, pneumonias, né? Pneumopatas. Então, esses fatores de risco, eles podem aumentar o risco de evolução para uma doença mais grave. Então, o COVID-19 ele vai apresentar alguns sinais clínicos, né? Sinais e sintomas. O paciente ele pode ter febre, tosse seca, dificuldade respiratória. E alguns pacientes eles apresentam dores no corpo, coriza, fadiga, dor de garganta e alguns também apresentam diarreia. E aí, pessoal, os sintomas eles surgem de forma lenta e gradual, né? A pessoa adquire a doença e os sintomas vai aumentando, tá? Claro, como eu falei, vai depender muito do sistema imunológico, vai depender muito do biotipo, né? E aí, o que acontece? Muitas pessoas que estão doentes, elas podem se curar sem nem usar nenhum tipo de algum tratamento especial, né? Às vezes só em casa, fazendo o tratamento direitinho, se isolando, ela pode obter a cura. Já outras pessoas não. Algumas pessoas podem apresentar o agravamento da doença, que seria a dificuldade respiratória, né? Então, a saturação ela vai caindo, tá? E pode ir também até a óbito. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com pessoas que têm fatores de risco, né? Pessoas que estão com muita disponibilidade de ter a doença. Por exemplo, pessoas idosas, né? Pessoas que têm problemas de saúde, como hipertensão, problemas cardíacos, diabetes, pessoas que têm câncer, pessoas que têm um sistema imunológico mais baixo. Então, essas pessoas elas estão mais propensas ao agravamento da doença.
E pessoal, devido ao agravamento da doença, né, alguns laboratórios eles começaram a desenvolver alguns métodos de diagnóstico, né, para avaliar o paciente com suspeita de Covid-19. Então, hoje a gente já encontra alguns testes disponíveis para detectar a doença, tá? E a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre esses métodos laboratoriais disponíveis, né, para avaliar o paciente com suspeita de Covid, tá? E eu vou estar explicando para vocês a importância desses tipos de exames, tá? Vamos lá. Primeiro exame é o teste de anticorpos. Pessoal, o teste de anticorpo, ele é utilizado para saber se uma pessoa já teve o Covid-19 em algum momento da vida dela, tá? E aí, pessoal, esse teste, ele utiliza uma amostra de sangue, então é feita uma coleta de sangue, para detectar anticorpos. E aí a gente vai ter quais anticorpos? O IgA, o IgG e o IgM, tá? Então, os anticorpos principais, né, que são produzidos em torno aí do 10º dia de infecção, né, a pessoa que está com Covid, no 10º dia de infecção, o corpo dela já produz anticorpos, que é principalmente o IgM e o IgA, tá? Já os anticorpos IgG, eles são produzidos por volta de 15 dias após o contágio. E aí eles podem continuar no corpo dessa pessoa, né? Permanecer por meses ou anos na corrente sanguínea, tá bom? Só que tem um detalhe, a gente não pode confundir o teste de anticorpo com o teste de antígeno, tá? O teste de anticorpo não vai dizer se a pessoa está naquele momento com Covid-19, não vai dizer, tá? É como eu falei, vai dizer se ela teve em algum momento do passado. Por quê? Porque se ela teve em algum momento do passado, ela produziu anticorpos, né? E aí os anticorpos vão ser detectados no teste de anticorpo. Tá certo, gente? Então, para que esse teste ele tenha uma maior sensibilidade, ele é recomendado realizar 10 dias após o início dos sintomas, tá certo? Isso se deve ao fato de que a produção de anticorpos no organismo ele só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus, ou seja, precisa exatamente de 10 dias para que o corpo produza anticorpos e o anticorpo seja detectado nesse tipo de teste, ok? Então, é um teste sorológico, um teste de sorologia. O diagnóstico é para saber se a pessoa já teve a infecção no passado, em algum momento da vida dela. A detecção é feita por 3 anticorpos, o IgA, o IgG e o IgM, né? A indicação é a partir do 10º dia de infecção. Especificidade, né, é maior de 95%. A amostra é feita uma coleta de sangue normal e o resultado sai em torno aí de entre 24 horas a 3 dias, porque vai mandar para o laboratório vai analisar e mandar o resultado. Nós temos também disponível um outro teste que é muito utilizado em pacientes com suspeita de Covid-19, que é o teste de antígeno, inclusive é o mais utilizado, né? Esse teste é chamado de teste rápido, tá? O teste de antígeno, ele vai detectar fragmentos, ou seja, proteínas da membrana que vai envolver o material genético do coronavírus, do Covid-19. Então, ele vai detectar esse material genético, tá? Então, o teste de antígeno, ele vai saber se a pessoa, naquele momento, ela tá com Covid-19, né? Naquele momento ali. Então, o teste, pessoal, ele é muito bom, tá? Ele pode ser feito. E a vantagem desse teste é a rapidez no resultado. Geralmente, em torno aí entre 10 a 30 minutos, ele já fica pronto e já dá uma resposta. Se é positivo ou se é negativo, tá? Agora tem um detalhe. A desvantagem é sua baixa precisão, né? Porque ele pode dar aí um falso negativo ou um falso positivo. Quando a gente compara aí com o teste de PCR, né? Quando a gente compara com outros testes mais específicos, certo? E aí eles vão utilizar o quê? Vão utilizar um swab, tá? O swab vai coletar a secreção do fundo do nariz ou da garganta. E esse teste ele é recomendado entre o 3º e o 7º dia de sintoma, para vocês verem como ele é diferente do anticorpo, né? O anticorpo eu falei que era a partir do 10º dia, não foi?
Já o teste de antígeno, ele é feito do 3º ao 7º dia de sintoma, tá? Então, pessoal, ele é um tipo de teste de antígeno. O diagnóstico é para saber se aquele indivíduo ele está com a infecção naquele momento que está realizando o teste. A detecção é feita através dos fragmentos do vírus, tá? A indicação a partir do 3º dia de infecção. Especificidade, ele é um pouquinho menor do que o do anticorpo, né? Então, ele tem uma especificidade aí de 85%. A amostra é feita por secreção do fundo do nariz e o resultado aí a gente tem em até 30 minutos. Pessoal, nós temos também um outro teste, tá? Que é um teste que ele é realizado através de material genético do vírus, tá? É o teste RT-PCR. Assim como o teste de antígeno, o PCR, ele também diz se você está atualmente com Covid-19, né? Se naquele momento você tem. E a vantagem desse teste é que ele detecta o RNA do novo coronavírus, o que torna mais preciso do que o teste de antígeno. Por quê? Porque ele vai detectar o RNA, ou seja, ele vai detectar o material genético do coronavírus, certo? Pessoal, esse exame ele é coletado pela secreção da nasofaringe, né? E a amostra ela é obtida pelo suave, que é aquele cotonetezinho, né, que a gente utiliza. Então, nós temos algumas desvantagens, né? A desvantagem, infelizmente, é o desconforto para realizar o suave, né? Porque vai pegar uma secreção de fundo do nariz, tá? E ele leva um maior tempo para obter o resultado. Então, a desvantagem é essa. Geralmente, o exame fica pronto aí em torno de 2 a 5 dias. Então, é um tipo de teste molecular. O diagnóstico é para saber se a pessoa, naquele momento, ele está com a infecção, assim como o teste de antígeno, né? Antígeno, como eu falei a vocês. Só que ele é mais preciso, tá? Ele detecta o RNA do vírus. A indicação é a partir do 1º dia de infecção. Você já pode realizar esse exame, tá? Especificidade maior do que 95%. A amostra utilizada é a secreção do fundo do nariz e resultado, como eu falei, em torno aí de 2 a 5 dias. E aí, pessoal, nós temos outro teste, que é o PCR-LAMP. Ele é similar ao teste RT-PCR, mas ele possui algumas vantagens adicionais, tá? Ele detecta o RNA do novo coronavírus também, porém com a alta precisão, né? Para saber se realmente a pessoa tem, naquele momento ali, o Covid-19. E ele pode ser feito a partir dos primeiros dias de infecção. Ou seja, as suas vantagens, né, a forma de coleta, é a rapidez na análise do exame. Então, esse teste ele pode ser feito, pessoal, com amostra de saliva, né? Olha que interessante. Ou seja, ele não requer o uso do suave, então não tem aquele desconforto que o suave ele gera. E também tem uma vantagem de que o resultado ele é liberado em até 24 horas, tá? Então, pessoal, esse teste ele não precisa de pedido médico. A gente pode estar realizando no laboratório, tá certo? Para saber se a pessoa está contaminada ou não. Tem um tipo também de teste molecular. O diagnóstico é para saber se naquele momento esse indivíduo está com Covid-19. A detecção é através do RNA do vírus, tá? A indicação é a partir do 1º dia de infecção. Especificidade, ela é maior do que 99%, tá? Então, a gente observa que entre os testes, esse é o maior nível de especificidade. A amostra é feita com saliva, tá? Então, faz uma coletazinha da saliva do paciente. E o resultado, a vantagem também é que em até 24 horas já temos o resultado. Então, a gente conversou um pouquinho nessa aula sobre os principais testes utilizados para detectar pacientes com suspeita, né, de Covid-19. E eu trouxe também, pessoal, as formas de prevenção, né? Porque é nosso papel, principalmente da enfermagem, orientar sobre os exames, né? Orientar quais são os exames disponíveis, o que é preciso, né? Para estar realizando.
e, ao mesmo tempo, trazer essa prevenção para o paciente e para as outras pessoas. Então, vamos lá. Primeira forma é lavar as mãos, tá? É a primeira forma da gente evitar a doença. Então, a gente deve lavar sempre as mãos com água e sabão. Quando a gente não tiver a água e o sabão, a gente utiliza o álcool em gel a 70%, né? Ter o cuidado quando a gente vai tossir, espirrar, a gente cobrir o nariz, cobrir a boca, né? Pode estar utilizando aí um lencinho, que ele pode ser descartado em seguida, tá certo? Evitar a gente cumprimentar nesse momento as pessoas, né? Com aperto de mão, com beijo, com abraço, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. E manter os ambientes arejados, janelas abertas, portas abertas, para que ocorra circulação de ar e o vírus se espalhe, né? O vírus não fique naquele ambiente. Evitar tocar os olhos, a boca, o nariz. Às vezes a gente está com a mão suja, né? A gente toca até sem querer mesmo. Mas ter esse cuidado com a higienização. Evitar compartilhar nesse momento objetos de uso pessoal, né? Como copo, talher. Principalmente as pessoas que têm a suspeita de Covid. A gente deve separar o copo, talher, prato, né? Tudo isso. Outra ponto importante é higienizar, pessoal, objetos, né? Higienizar o nosso celular. O nosso celular ele é extremamente contaminado, porque é o objeto que a gente mais toca, o objeto que a gente leva ele para todo canto, né? Então, passa ali um álcoolzinho em gel nele, tem esse cuidado. Manter distância das pessoas. Às vezes a gente sai, né? E a gente não mantém esse distanciamento de pelo menos 1 metro. Evitar aglomeração. A aglomeração, ela piora mais ainda o quadro. E aí, pessoal, tem que ter muito cuidado, né? O pessoal que está na linha de frente, os profissionais, devem utilizar os EPIs de forma adequada, tá bom? E aí, gente, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo aí pelo meu privado. Tá bom, gente? Bons estudos e ótima semana a todos.